Apocalipse, o Quarteto do Mal, parte 3, que vai dos capítulos 12 a 14. Nós vimos que esse é o quarto ciclo e que nesse ciclo João nos mostra como se levantou o Quarteto do Mal, com a queda do dragão, o levantamento do anticristo, do falso profeta, que são aliados do dragão, assim como a grande meretriz. No capítulo 12, nós vimos desde Gênesis 3,15, quando o Senhor diz à mulher que a serpente seria ferida pelo descendente dela, e que o descendente dela lhe esmagaria a cabeça. Aqui nós já vemos o plano de Deus para a vinda do Messias. Deus afirma essa vinda, que viria o descendente, que seria o Messias. Então nós vimos nesse capítulo 12 toda a trajetória de Cristo até a sua primeira vinda, com dores, né? Porque houve muita conspiração para que o Senhor Jesus não nascesse. O trono de Davi, de onde ele viria, parecia não ter mais descendência, só que um filho de Davi foi salvo e manteve a descendência para vir o Messias. Nós vimos que a mulher do capítulo 12 é a igreja desde o primeiro tempo, toda a descendência de Cristo, desde Eva até Maria. Então nós vimos que isso tudo veio com dores e sofrimentos, sempre o dragão, a serpente, querendo destruir todo esse plano de Deus, mas sem conseguir, é claro. Então nós vimos a vinda do Messias, a sua vida, a sua morte, a ressurreição e a sua ascensão, quando ele foi levado aos céus e Deus lhe deu toda a autoridade e poder sobre o céu, sobre a terra e debaixo da terra. E ele pôs os inimigos aos seus pés aos poucos, e vem fazendo isso aos poucos. Mas o primeiro a ser derrotado foi o dragão, porque a sua vitória sobre o dragão fez com que ele fosse expulso da terra. A sua função não mais existiria, porque ele perdeu a função de acusador, porque aqueles que estão em Cristo não precisam de acusador, eles já estão salvos perante a Deus pelo sangue do Cordeiro. E aí nós vimos no capítulo 13 o surgimento dos demais aliados. O anticristo, vimos como e quando ele virá após a apostasia. Somente depois disso, quando o mundo estiver num caos, preparado para a sua vinda, virá com poder, fará sinais e milagres para enganar o povo. E também vimos a ascensão, o surgimento do falso profeta e da sua função, que assim como o Espírito Santo tem a função de fazer com que adoremos a Cristo, o falso profeta também terá essa função de fazer com que o mundo adore a besta, o anticristo. Agora, no capítulo 14, nós vamos ver a igreja com Cristo, vamos ver os selados e também conhecer as 7 vozes do julgamento de Deus. Nós vemos logo no início do capítulo 14 que a igreja selada, quem é a igreja selada? Somos nós, os selados pelo Espírito Santo, os salvos. Ela está de pé
com o Cordeiro no Monte Sião. O Monte Sião representa o reino no céu, né? E esse capítulo nos fala dos 144 mil selados, que são os mesmos apresentados no capítulo 7, na parte dos selos. João não está ouvindo os selados, mas ele pode vê-los. E há uma definição do lugar de onde eles estão, o Monte Sião. Então nós sabemos que haverá duas igrejas contrapostas. Os selados são ligados a Deus e ao Cordeiro, e os demais ligados ao Anticristo e o falso profeta. Então nós vemos nesse capítulo 14 que a igreja está cantando no céu, enquanto os adoradores da besta estão aqui na terra blasfemando contra Deus. Em Apocalipse 14:4 diz assim: são estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. A princípio, muitos poderiam achar que castos porque não casaram, não tiveram filhos, não constituíram família. Mas não é isso que o texto quer dizer. Não se trata do celibato das pessoas, até porque a Bíblia exalta o casamento. Deus criou a mulher para o homem, para que ele não ficasse sozinho, que tivesse uma auxiliadora, e ordenou que eles se multiplicassem. Então a Bíblia exalta o casamento, então não é contra o casamento, não é o celibato de que a palavra está falando. Essa expressão denota pureza espiritual, pureza, porque naquela época haviam prostitutas em templos de idolatria e eles não se macularam com essas prostitutas, com esse regime de idolatria. Então eles são puros espiritualmente. As únicas mulheres que eles têm são as suas, como Deus permite, e não as mulheres da idolatria, as prostitutas dos templos. E a igreja, ela é virgem, pura e apresentada ao seu noivo. Então, virgens e castos quer dizer aqueles que se recusaram a participar da prostituição. Eles são puros em relação a Deus. E aí, nesse juízo que nós vemos no capítulo 14, são anunciadas as 7 vozes do julgamento de Deus. Em Apocalipse 14:8 diz assim: seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Aqui João está nos antecipando a queda da Babilônia, da grande meretriz. Ele sempre, em cada ciclo, ele antecipa alguma coisa, ele nos dá uma nova visão e mais detalhes. E aqui ele já está mostrando a queda da Babilônia, que é a grande meretriz, porque ela seduziu e enganou, mas agora está caída. E o que é a Babilônia? É um sistema mundano, é uma religião prostituída que está no mundo a serviço da besta e de Satanás. É a religião enganosa, são os enganos, as heresias que existem no mundo, que estão a serviço da besta. E agora, ultimamente, dentro da própria igreja. E João vê que ela é uma mulher embriagada com o sangue dos santos, porque ela seduz o homem e faz muitas vezes com que os santos morram por não aceitar o seu destino.
ele nos fala também da bem-aventurança daqueles que morrem em Cristo, que são felizes e bem-aventurados. Isso, na verdade, é um grande paradoxo. Como podemos imaginar que os mortos em Cristo são felizes? Mas somos. Somos porque, quando morremos, vencemos o dragão e somos levados para Cristo. E temos o nosso galardão, a nossa recompensa, porque o Senhor Jesus ama aqueles que perdem a vida pela sua fé, pelo seu nome. E ele ouve as vozes, mas essa voz que ele ouve não é da terra, é do céu. E essa revelação não é passageira, porque lhe é dito que ela deve ser escrita para passar às gerações, às igrejas, conforme João passou e vir até os nossos dias. Aqueles que são martirizados pela besta ou pela grande meretriz, por incrível que pareça, são muito felizes. Muito feliz. Mas como pode isso? Morre e é feliz? Sim, porque os mortos em Cristo não são levados para o céu pelas suas obras. Eles são levados para o céu pela sua salvação, pela graça de Deus que os salvou e pela recompensa que terão, né, em morrer por Cristo. Eles não são salvos pelas obras, mas a partir do momento que estão em Cristo, eles vão dar frutos, eles vão realizar muitas obras. E assim eles levam as suas obras para o céu e elas serão recompensadas pelo Senhor Jesus. Em Apocalipse 14:13 diz: Então ouvi uma voz do céu dizendo: Escreve. É dito a João que escrevesse o quê? Bem-aventurados os mortos que, desde agora, morrem no Senhor. Então, são bem-aventurados os que morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Aqui está. Aqueles que morrem no Senhor são felizes, são bem-aventurados, vão para o Senhor e acabam descansando dos seus problemas, dos seus sofrimentos, das suas fadigas e levam com eles as suas obras para o céu e por elas são recompensados. Então já vimos os selados, agora vamos ver as 7 vozes do julgamento de Deus. Isso é uma proclamação de que um novo ciclo de julgamento de Deus irá iniciar. A cada ciclo nós vemos isso acontecer. No final de cada ciclo vem o juízo final. Então, isso nos confirma que o livro de Apocalipse ele é cíclico. Cada parte nos remete da primeira à segunda vinda. E no final, com a segunda vinda, sempre vem o juízo de Deus. E o mundo não poderia perecer definitivamente 7 vezes. Então, por isso, nós vemos que esse juízo que vem sempre no final de cada ciclo, nos remete a um outro ciclo que começa a recontar a história da primeira e segunda vinda. Então, na primeira voz, nós vemos que a marca de Deus dá a vitória. Em Apocalipse 14:3 diz assim: os seguidores do Cordeiro entoavam novo cântico. A segunda voz nos fala que o Evangelho precisa ser pregado, que nós devemos exortar e dar glória na hora do juízo. Porque o juízo não vem assim de repente, porque Deus sempre alerta, Ele sempre alertou o povo da época de Noé
Noé alertou o povo por meio de Deus, com a sua mensagem, e o povo não obedeceu. Ele ficou falando por 100 anos e o povo não acreditava e zombava e não queria saber. Então veio o dilúvio, eles entraram na arca, a porta fechou, veio o dilúvio e os demais morreram. Não houve mais oportunidade. Então Deus não acaba com o mundo de repente. Ele sempre avisa e ele está avisando através das suas trombetas. Em Apocalipse 14:7 diz assim, que seria a segunda voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Aqui, isso deve ser escrito. Essas vozes são escritas e João há de espalhar essa mensagem pelo reino, pelos cristãos, para que eles saibam e preguem o evangelho e digam que a hora do juízo está se aproximando, para que muitos possam ouvir a palavra e sejam salvos. Então ele sempre avisa: temei a Deus, dai-lhe glória, arrependam-se. É sempre a mensagem do Evangelho. A terceira voz, João nos mostra que a Babilônia será destruída. Apocalipse 14:8. Caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Ela é prostituta. Ela quer enganar os cristãos, né? E vem a quarta voz, que fala que os adoradores da besta beberão da ira pura. Nós vemos que nas trombetas existe um juízo de Deus, mas que vem ainda com misericórdia. Mas aqui João nos fala que esses adoradores, na hora do juízo, eles beberão o cálice da ira pura, sem misericórdia. O vinho da destruição, o vinho da ira de Deus, estará puro, sem um pingo de misericórdia. Em Apocalipse 14:9-10, diz assim: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Então nós vemos que esses que adoram a besta beberão do vinho da cólera de Deus, puro, puríssimo, sem nenhuma misericórdia, sem mistura, sem nenhuma misericórdia, e serão atormentados com fogo e enxofre no lago de fogo. A quinta voz nos fala do martírio da igreja, dos salvos, que será recompensado. Ele nos fala da bem-aventurança daqueles que morrem em Cristo. E é um grande paradoxo, né? Em Apocalipse 14:13, diz assim: bem-aventurados os mortos que, desde agora, morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem de suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Como eu disse, felizes são aqueles que morrem. E João recebe essa mensagem para dar esperança àquele povo que era perseguido naquela época. Cristãos que eram mortos nas arenas como tochas humanas para iluminar os postes. Enfim, muitos eram mortos e viviam com medo
Então, João passa essa mensagem, como quem diz, não tenham medo, se vocês morrerem, vocês vão passar por um sofrimento. Lembrem de Cristo que sofreu por nós e não tenham medo, porque assim que o espírito de vocês partir, vocês estarão com o Senhor e não haverá mais choro, nem tristeza, nem fadiga, nem pranto, não haverá mais nada, apenas a alegria de estar com Jesus no reino de Deus. A sexta voz já é Deus mandando que o trigo fosse recolhido. Apocalipse 14, 15. Toma tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. É o momento da foice, é Deus avisando, chegou a hora, pega a tua foice, vai lá e ceifa. O Senhor Jesus nos fala sobre a ceifa, né? Que o agricultor é Deus e a ceifa é o momento em que virá o juízo, né? E o trigo será guardado no celeiro e o joio será queimado para sempre. Então ele nos fala desse juízo, da ceifa, mais uma cena do juízo final. E por último, a sétima voz, que nos fala das uvas que são pisadas no lagar. A vindima não é uma colheita. Em Apocalipse 14, 18 diz: toma tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Naquela época eles recolhiam as uvas e havia um espaço chamado lagar, tipo um tanque em que as pessoas entravam nele, pisavam as uvas e o vinho ou o sumo da uva, que seria transformado no vinho, o suco da uva, descia por um espaço reservado para isso e era recolhido. E esse líquido recolhido era utilizado para a fabricação do vinho. Só que aqui são as pessoas que estão sendo pisadas no lagar. É uma cena que nos mostra os ímpios sendo pisados nesse lagar. Toma tua foice afiada, ajunta os cachos da videira da terra, ou seja, aqueles que adoram a besta, aqueles que estão destinados à condenação, porquanto suas uvas estão amadurecidas, ou seja, chegou a hora, vamos lá, vamos pisá-los no lagar. E isso é mais uma cena do juízo final, em que os ímpios são condenados. E João nos mostra isso de várias formas. A cada ciclo ele mostra uma nova forma do juízo final, mas o importante é que sempre há a cena do juízo final para completar aquele ciclo que sempre vai da primeira à segunda vinda de Cristo. Então, o lagar foi pisado. Como eu disse, o lagar era um tonel para que fossem pisadas as uvas para se extrair o suco. E ele diz que a vindima está acontecendo. São tempos de pecado, de violência até o ponto máximo. Deus vai dando corda, vai avisando, vai mandando as trombetas para que todos se arrependam. E às vezes as pessoas perguntam por que Deus permite isso, por que demora tanto a vinda do Senhor. Ele dá tempo para que muitos se arrependam e até para que os últimos eleitos recebam a sua graça e creiam no Senhor Jesus.
E, enquanto isso, outros podem se arrepender de seus pecados. Ele espera por isso, ele não tem prazer em destruir a humanidade, mas ele chama e a humanidade rejeita. Então, ele deixa crescer o pecado, ele deixa crescer a violência e vai avisando, e vai avisando, e vai avisando, até que quando tudo isso bate na tampa da panela, ele diz: chega, chegou a hora, e manda o juízo. Assim foi com Noé, e assim foi também com Sodoma e Gomorra, e assim será também no fim dos tempos, quando o Senhor Jesus voltar e executar o juízo final. Então, Cristo pisa as uvas, ou seja, ele esmaga os inimigos. É um simbolismo, é Cristo esmagando os seus inimigos. E corre sangue desse lagar, sangue dos ímpios, e haverá a destruição total de tudo que conhecemos e a separação daqueles que estão em Cristo e dos que rejeitaram Senhor Jesus. Em Mateus 24, 31, ele diz: e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aqui o Senhor Jesus nos fala que nós seremos recolhidos, os salvos serão recolhidos de toda a extremidade da terra. Mas isso será quando o Senhor Jesus voltar. Ele vai recolher os seus, a sua igreja, ele virá buscar a sua igreja e há de promover o juízo final para os que ficaram, que não são dele. Então, a igreja estará na grande tribulação, ele não nos livrará da grande tribulação, nós passaremos por ela, mas ele nos livrará na grande tribulação, dentro dela, porque na grande tribulação haverá uma perseguição tão grande, tão forte, que muitos morrerão. E ele mesmo diz: se aqueles dias não fossem abreviados, não sobrariam os eleitos. Então, ele permite essa perseguição, ele não nos livra da grande tribulação, nós passaremos por ela, porque João pergunta: quem são aqueles? E um ancião responde: aqueles são os que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro e vieram da grande tribulação. Ou seja, isso quer dizer aqueles que morreram pela perseguição imposta na grande tribulação. Morreram sem negar o nome do Senhor. Então, isso nos mostra que não haverá um arrebatamento antes do juízo final. A igreja não será tirada antes da grande tribulação, mas dentro da grande tribulação, durante a grande tribulação, quando chegar o momento. Então, muitos ainda vão morrer na grande tribulação e outros serão salvos com a vinda do Senhor Jesus. Como a palavra diz, nós, os que estivermos vivos, seremos transformados, mas antes os mortos ressuscitarão. E nós que estivermos vivos seremos transformados, ou seja, aqueles que sobrarem, aqueles que conseguirem passar pela grande tribulação sem morrer, os que morrem serão ressuscitados, e nós, os que conseguirmos passar pela grande tribulação, mesmo em meio aos perigos e perseguições, seremos transformados depois que os mortos forem ressuscitados. Então, Deus não nos livrará da grande tribulação, mas nos livrará dentro dela, durante a grande tribulação, em meio à grande tribulação. Em Mateus 13, 39,
o Senhor fala: o inimigo que o semeou é o diabo. Aqui ele está falando da ceifa, né? O inimigo semeou o joio no meio do trigo. Então ele diz: o inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século. E os ceifeiros são os anjos. São esses anjos que vêm fazer a ceifa e levar os ímpios ao grande lagar. E aí vocês percebem como o livro de Apocalipse está completamente interligado ao Novo Testamento e até ao Velho Testamento também, porque nós vimos no capítulo 12 a trajetória da descendência de Jesus desde o momento em que Deus fala com a mulher sobre o descendente. Então tudo está ligado. O Antigo Testamento e o Novo Testamento, confirmando o que diz o livro de Apocalipse. Em Apocalipse 13, 9, ele diz: se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morta a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Ou seja, durante uma guerra, durante uma perseguição, o cristão não deve matar, ele deve aceitar aquilo que vem, a perseguição, e morrer se for preciso, para vencer o dragão. Porque quando morremos é que nós o vencemos, porque vamos para Cristo. Agora, se negarmos a nossa fé, estaremos indo para o mundo dele, o mundo das trevas, seremos pisados no lagar. Então, se tivermos que ir para cativeiro, que a gente vá. Se tivermos que ser perseguidos, que sejamos perseguidos. Mas não devemos fugir, não devemos matar, não devemos fazer mal, e sim aceitar e perseverar na fé de que mesmo perdendo nossa vida, nós somos vencedores. E essa é a fidelidade dos santos, aquele que persevera até o fim para ser salvo. Então, aqui João nos fala da resignação, de dar a outra face, como Jesus ensinou, da nossa santidade, sermos santos, de perdermos tudo o que tivermos que perder, de sofrermos, perdermos bens e até a vida. E, após isso, nós vemos o cenário da segunda vinda. E a história recomeça. Conclusão. Então, nós vimos o início da grande tribulação, quando surgir o anticristo, o falso profeta. Segundo João, os anticristos já existem, já estão na terra, mas virá aquele que será o maior. Talvez ele até já esteja, porque Paulo nos diz, o mistério da iniquidade já opera. Mas, quando ele for revelado, iniciará a grande tribulação, e a igreja passará por ela. Até porque a grande tribulação é uma prova para a igreja, porque aquele que perseverar vai ser vencedor. E essa tribulação é a prova da igreja, daqueles que serão fiéis, serão as testemunhas fiéis de Cristo e serão vencedores. Devemos lembrar que Jesus nos falou: não entrem pela porta larga que leva ao caminho da perdição, mas pela porta estreita, e por essa porta poucos passarão. Por isso, a tribulação será a prova da igreja. Talvez muitos não consigam suportar a dor e o sofrimento, mas o sofrimento que eles vão passar será uma prova para ver aqueles que vão perseverar até o fim. Então, esse livro, apesar de nos falar muito de morte, de que vamos morrer pela perseguição do dragão e dos seus aliados,
Isso às vezes nos dá medo. Meu Deus, será que eu vou ter que passar por isso? Será que eu vou ter coragem de dar a minha vida por Cristo? Se você é um verdadeiro cristão, você tem o selo do Espírito Santo. E é o Espírito Santo que dá coragem. O que será que pensavam aqueles cristãos que eram levados para a arena para serem mortos por animais? Eles só tinham essa esperança, eles tinham que ir, eles eram perseguidos e eles sabiam que iam morrer. E muitos iam cantando louvores ao Deus, cantando louvores a Cristo, porque eles tinham essa esperança. E é o Santo Espírito de Deus que há de nos dar força nesse momento e fazer com que a gente persevere. Então, esse livro é uma mensagem de esperança para o momento desse sofrimento. É esperança para os cristãos daquela época de João, que estavam sendo mortos, e é esperança para nós quando o momento do juízo final chegar. Ele nos fala: persistam, vocês não têm nada a perder, vocês serão vencedores. Essa é a esperança. Vocês vão ver a destruição dos ímpios e vocês serão salvos. Não tenham medo de perder a própria vida por mim, porque achará-ão. É o que o Senhor Jesus sempre falou. E essa é a mensagem principal do livro de Apocalipse. É dar esperança àqueles que sofrem, que podem morrer por perseguições. Porque nós não devemos temer perder bens ou até a nossa vida. Jesus sempre nos falou: não pensem nas coisas terrenas, mas pensem no mundo espiritual, nas coisas do céu. Então isso é que importa. Se temos casa e vamos perder casa, carros, isso não importa. Importa é a nossa vida na eternidade. Então, se morremos aqui, em nome do Senhor Jesus, perseverando na fé, teremos glórias lá no céu. Seremos recompensados. Teremos a companhia do Senhor Jesus conosco. Por isso, devemos esquecer as coisas do mundo, não viver para essas coisas, não nos importarmos com bens, com casas, com carros. Devemos pensar, sim, no novo céu e na nova terra, porque tenho certeza que maravilhas nos esperam. E aqui finda mais um ciclo. E vemos a cena do juízo final, a condenação dos ímpios. Isso acontece no final de cada ciclo. Por isso nós entendemos que cada ciclo fala da primeira e segunda vinda, porque o mundo não pode ser destruído 7 vezes, de acordo com os ciclos do livro. Mas João nos mostra que os ímpios serão condenados no juízo final. E sempre cada ciclo nos mostra da primeira à segunda vinda, acrescentando detalhes, para que quando a gente chegue no final, veja o todo, tudo que foi decretado por Deus. E aí, quando chega o momento da segunda vinda e do juízo final, a história recomeça para um novo ciclo. Portanto, mais uma vez, eu quero agradecer aos reverendos Augustos Nicodemos, Hernandes Dias Lopes e Leandro Lima, com quem estudei e que me deram uma outra visão sobre o mundo, uma visão de que tudo está no controle de Deus, que demora, que a volta de Cristo está demorando, mas porque Deus ainda tem misericórdia e ainda quer salvar muitos. Mas um dia chegará. Se o momento
está próximo? Não sei, não sabemos. Não temos como prever, só sabemos que ele virá. Não sabemos quando, se está perto, se está longe, mas temos certeza que acontecerá e que então seremos completamente vencedores com Cristo Jesus. Até a próxima, irmãos.